Pessoal, nessa segunda parte aqui nós vamos falar sobre as modernas teorias, né, que tentam explicar a origem da vida e, de certa forma, adentrar um pouquinho ao conteúdo ligado às células. Vamos lá. Então, a geração espontânea, né, ela de certa forma, ela deixou de ser uma verdade, né, científica, né, teve uma queda a partir dos experimentos de Pasteur, né, mas aí continuou, né, os experimentos. O confeiteiro aí, Nicolas Appert, né, desenvolveu uma tecnologia para produzir alimentos enlatados, em conserva, a partir daquele tipo de experimento feito lá pelo Spallanzani, certo? O princípio da vedação lá do Spallanzani. Por sua vez, né, o Pasteur, ele identificou que os vinhos, né, estavam aí passando por um processo de estavam se deteriorando, certo? Pela contaminação por outros micro-organismos, que não eram as leveduras. As leveduras, nesse caso, ajudam no processo de fermentação do vinho. Ele observou, né, que as amostras de vinho estavam estragadas, e aí ele encontrou, né, outros micro-organismos, né, fazer os experimentos dele, além das leveduras. Então ele se perguntou como é que esses micro-organismos estão entrando no vinho, certo? Esse era o problema dele. Então ele criou uma técnica que até hoje é conhecida como pasteurização. O que é a pasteurização? A pasteurização nada mais é do que aquecer o vinho, né, por apenas alguns minutos a 57 graus. E isso é suficiente para eliminar os micro-organismos que não as leveduras, certo? Então, em diversos países, né, esse processo de pasteurização, por exemplo, do leite e seus derivados, ele é obrigatório antes desses produtos serem comercializados. O leite é mantido, né, o processo hoje consiste em manter o leite a 62 graus por 30 minutos, né, o que elimina, por exemplo, a bactéria, micobactéria tuberculose que causa a tuberculose. A origem pré-biótica, pré-biológica dos precursores da vida. Faz-se inicialmente a seguinte pergunta: se os seres vivos não provêm da matéria inanimada, ou seja, se eles não surgem por abiogênese, mas eles surgem apenas por reprodução de outros seres que já existem, como foi que eles surgiram na Terra? De onde foi que eles vieram? Então, de onde teriam vindo as moléculas orgânicas, né, que originaram os primeiros seres vivos? A gente sabe hoje, né, de acordo com a teoria da evolução química, que as substâncias precursoras da vida, né, elas vieram do espaço sideral, trazido por cometas e asteroides. Essas substâncias elas passaram a se combinar, certo? Né, a combinação química dessas substâncias inorgânicas gasosas presentes na Terra primitiva poderia ter originado essas moléculas orgânicas. Aí vamos para os experimentos, né? O primeiro deles é de Stanley Lloyd Miller, né, que estabeleceu as bases experimentais da evolução molecular na origem da vida. Né? Em 1953 ele construiu um aparelho que simulava as condições ambientais e atmosféricas da Terra primitiva. Foi que ele colocou lá gás metano, amônia, água e gás hidrogênio, certo? Essa mistura gasosa foi submetida ao calor, né, para simular, por exemplo, as altas temperaturas do planeta Terra. Foi submetida às descargas elétricas, né, para simular, por exemplo, as descargas oriundas das tempestades por alguns dias. E aí no simulador havia um condensador, né, no qual a mistura de gás era resfriada. Esse vapor d'água, né, presente na mistura se condensava e escorria para a parte inferior do aparelho, onde ele se acumulava. Um aquecedor fazia ferver a água, né, acumulada, que voltava a se transformar em vapor. E aí, após algumas semanas de funcionamento, né, ele realizou testes químicos no líquido avermelhado, né, que era o que ele chamou de caldo primordial. E aí ele detectou a presença, por exemplo, dos aminoácidos alanina e glicina, né, que são essenciais à formação das proteínas. Aqui está o experimento de Miller, né? Vocês podem ver aí toda a questão da engenhosidade dele, a questão do condensador, do aquecedor, né? Das descargas elétricas, das altas temperaturas, para simular a Terra primitiva. Esse experimento hoje, né, ele tem apenas um valor histórico, né? Porque a gente sabe que ele não utilizou, de certa forma, o percentual que hoje, né, de acordo com os estudos, realmente demonstra como era, né, a atmosfera da Terra primitiva, certo? E aí chegamos à teoria da evolução molecular, né? Como que esses ingredientes precursores eles puderam originar complexos moleculares dotados de metabolismo de reprodução?
Como foi que a partir desses complexos moleculares pôde surgir vida? Então, a maioria dos cientistas defende a ideia de que houve um processo de evolução química, ou seja, a partir do mais simples para o mais complexo, partindo dos compostos inorgânicos para chegar ao que hoje nós chamamos de orgânicos, certo? Houve um processo de recombinação entre essas moléculas. Nessas moléculas orgânicas, elas teriam originado estruturas capazes de controlar suas próprias reações químicas e de se duplicar. Por sua vez, nessas moléculas orgânicas aí teriam gerado essas estruturas, né, que eram mais simples, tornando-se mais complexa pouco a pouco. Então a vida na Terra ela surgiu por meio da colonização de substâncias provenientes de outros locais do cosmos. Isso é o que quer dizer a teoria da panspermia, né? Porém, a falta de vestígios, né, sobre os primeiros seres vivos foram destruídos, né, pelas drásticas transformações ocorridas na crosta terrestre, impede a gente, por exemplo, saber o que realmente foi que deu origem aos primeiros seres vivos. Certo? Os vestígios, né, de atividade biológica foram encontrados em rochas de aproximadamente 2,7 bilhões de anos, provavelmente deixados pelos ancestrais do que nós vamos chamar de cianobactérias, que são os seres mais antigos. Então, né, a origem das primeiras células vivas, né, dos seres vivos atuais, os processos químicos, né, eles que caracterizam a vida, eles ocorrem sempre no interior das células, certo? Eles são envolvidos, são delimitados por meio do que nós vamos chamar de membrana plasmática. A ruptura dessa membrana ela vai desorganizar tudo e causa a morte da célula, porque a célula vai extravasar todo aquele líquido, vai sair todas as suas organelas. Então, uma etapa fundamental da origem da vida foi justamente o aparecimento de sistemas químicos delimitados justamente por essa membrana que separava o que estava no interior da célula do seu meio externo, ou seja, fazia um agrupamento aí de organelas. Então as membranas elas podem ter surgido a partir de aglomerados de moléculas orgânicas que se originaram na própria Terra primitiva a partir de moléculas que viajaram pelo espaço e caíram aqui no planeta Terra. Alguns experimentos de laboratório, né, mostram que pode ter ocorrido, o que pode ter ocorrido com essas moléculas precursoras, né, na Terra primitiva. Então, por exemplo, quando se adicionam proteínas em soluções aquosas com certo grau de acidez e salinidade, a gente pode obter aglomerados de moléculas de água ao redor das proteínas, ou seja, essas membranas elas podem ter surgido a partir disso, é uma hipótese. Em certas condições especiais, as próprias proteínas elas podem se organizar formando películas ao redor de aglomerados de moléculas orgânicas. O salto definitivo, né, em relação aos seres vivos ocorreu aproximadamente há 3,5 milhões de anos, quando os glóbulos microscópicos, né, eles adquiriram estabilidade e capacidade de produzir seus próprios componentes, além de crescer e de se reproduzir. Como vocês podem ver aqui, a molécula orgânica, a molécula de água, né, envolvendo aqui essa molécula orgânica, e aqui o que nós vamos chamar de coacervato, certo? Que é justamente a molécula primitiva, a primeira molécula, aliás, a primeira célula que deu origem às células que nós temos hoje. Então aí por volta de, aliás, na década de 1920, né, um cientista chamado Alexander Oparin, ele apresentou uma hipótese, né, que modificações lentas e graduais, né, teriam causado a formação de compostos orgânicos, como as proteínas, carboidratos e posteriormente agregado moléculas, né, com certo grau de metabolismo. Semelhante ao que foi proposto, né, o Oparin e o Haldane, eles propuseram também algo semelhante a isso daí ao que o Oparin tinha proposto anteriormente, né? Então ambos propuseram a ideia de que a vida se iniciou a partir da evolução química, ou seja, do mais simples para o mais complexo, do inorgânico que se combinou e deu origem a moléculas orgânicas. Aí temos as hipóteses heterotrófica e autotrófica, né? Os seres mais primitivos eles tinham um tamanho microscópio, eles eram delimitados por membranas, com reações químicas ordenadas, controlados por informações genéticas, certo? Os seres mais simples eles não teriam desenvolvido a capacidade de produzir substâncias alimentares, nesse caso eles utilizavam substâncias orgânicas disponíveis no meio. E aí tem o que nós vamos chamar de hipótese heterotrófica, né? Aqueles que acreditavam que mesmo as substâncias que originaram os primeiros seres vivos também podiam ter-lhe servido de alimentos. E isso é a hipótese heterotrófica, ou seja, eles não conseguiam produzir o seu próprio alimento, não conseguiam fazer fotossíntese.
A obtenção de energia era realizada por meio de fermentação, né, no caso dos fungos e bactérias. E aí nós temos a outra hipótese, né, que é a autotrófica, que é a mais aceita sobre a nutrição dos primeiros seres vivos. Que na Terra primitiva havia moléculas orgânicas, né, em quantidade suficiente para sustentar a multiplicação dos primeiros seres vivos. Temos ainda aí o que nós vamos chamar de seres quimiolito-autotróficos, né, que eram os primeiros habitantes do planeta. Certo? Essa hipótese aí vem se confirmando, principalmente devido à descoberta de micro-organismos capazes de viver em regiões inóspitas, principalmente bactérias. E aí, como foi que se originou a fotossíntese? Né? Um passo muito importante para a produção de substâncias orgânicas, como no caso dos glicídios, a partir de água e gás carbônico, né? Foi a fotossíntese, que utiliza a luz como energia. Né? No início, os compostos não eram os que nós temos hoje, de acordo com as teorias, com as hipóteses. No caso aqui não era a água, era o gás carbônico e o gás sulfídrico. Certo? As primeiras bactérias fotossintetizantes foram ancestrais das atuais cianobactérias. Então resultou aí no aumento do gás oxigênio no planeta, né, até chegar aos 21% atuais. Aqui mostrando justamente esse aumento, né, do oxigênio atmosférico por bilhão de anos. E aí, o que é o holocausto do gás oxigênio? Né, a oxidação de compostos, né, que se alojaram no fundo do mar originaram os grandes depósitos de minério. E aí, com a concentração atual de oxigênio, né, seria impossível surgir a vida. Havia uma concentração muito alta. O oxigênio foi há 2 bilhões de anos um poluente nocivo, né, pois as células dos seres vivos não eram dotadas de proteção contra os efeitos oxidantes. E a origem da respiração aeróbica, né, que é a nossa. No caso dos ancestrais das cianobactérias, passaram a aproveitar o oxigênio para quebrar substâncias orgânicas. Nesse caso, com a respiração aeróbica, né, começou a surgir no planeta um equilíbrio dinâmico, né, a formação da camada de ozônio, por exemplo, na estratosfera. Aqui mostrando justamente esse equilíbrio. O que é esse equilíbrio? É justamente a relação animais e plantas, além das algas também. Ou seja, nós realizamos fotossíntese e um subproduto da fotossíntese, aliás, nós realizamos respiração celular e um subproduto da respiração celular, que é o gás carbônico, é um reagente lá na fotossíntese, que por sua vez de certa forma nos dá o gás oxigênio e matéria orgânica. E o que é essa hipótese endossimbiótica ou simbiogênica? Diz respeito às mitocôndrias e aos plastos. Né? Nas mitocôndrias ocorre a respiração celular, nos plastos a fotossíntese. Então os cientistas eles acreditam que ambos, né, eles se associaram às primeiras células eucarióticas. Havia o que? Uma troca de benefícios. A célula eucariótica garantia abrigo, proteção e alimenta a célula procariótica, enquanto essa célula procariótica, no caso mitocôndrias e plastos, fornecia energia por meio da respiração aeróbica. No caso dos plastos, né, associaram as células eucarióticas já com as mitocôndrias e bactérias fotossintetizantes. Então, ou seja, quando os plastos entraram, já existiam as mitocôndrias. Aqui mostrando justamente a hipótese endossimbiótica, como se fosse o englobamento, né, uma endocitose realizada por meio das células, e aí houve esse processo de fusão, né, ou associação dessas organelas, os plastos e as mitocôndrias. As evidências, né, sustentam essa hipótese. Mitocôndrias e plastos possuem DNA próprio, sintetizam algumas proteínas que têm capacidade de autoduplicação. As mitocôndrias dão origem aos protozoários, fungos e animais. Os plastos originam as algas e as plantas. Algumas algas, né, elas apresentam cloroplasto constituído por 3 ou até 4 membranas. E o complexo de microtúbulo pode ter tido origem também endossimbiótica.